Boa noite a todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui nessa noite tão geladinha, mas eu acho que vai valer a pena. O texto que nós vamos trabalhar hoje faz parte do nosso curso de Educação Mediúnica e Desenvolvimento Mediúnico. E é um texto que traz muitos pais à casa espírita para esclarecimento. O texto fala sobre a mediunidade infantil e obsessão das crianças. É muito interessante, eu acho que vai ajudar bastante a esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham, tá bom? Eu vou apresentar a vocês para a Ana Paula, que vai começar a apresentação do texto, do trabalho de uma maneira geral. Espero que vocês aproveitem bastante, tá? Uma boa noite. Uma boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos. Vamos então fazer uma prece de abertura, né? Para a gente começar, por favor. Vamos nos relaxando, sentando confortavelmente nas cadeiras. Vamos nos conectando com a espiritualidade maior, relaxando a nossa mente e o nosso coração. Agradecer por este momento de estarmos todos aqui reunidos. Entrar em conexão com Jesus, nosso irmão maior. Agradecer aos amigos espirituais da Cabaninha, que sempre nos ajudam, contribuem aqui com o nosso ambiente sempre. Agradecer aos nossos mentores, nossos companheiros de todos os momentos. Pedir também para que o nosso mentor espiritual do nosso grupo de estudos, que possa nos intuir e nos ajudar, para que consigamos passar aqui tudo o que for necessário. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Então vamos lá, vamos começar aqui. Mediunidade na infância, então. Então o nosso objetivo específico aqui é reconhecer a inconveniência de estimular o exercício da mediunidade nas crianças e indicar procedimentos adequados ao atendimento das crianças portadoras da mediunidade. Então, aqui a gente começa com o que é mediunidade. Isso, a maioria dos nossos estudos aqui são baseados no Livro dos Médiuns, né? E no Livro dos Espíritos também. Esse aqui está no Livro dos Médiuns. O que é mediunidade? É a faculdade que permite o intercâmbio com os espíritos. É inerente a todas as criaturas humanas, independente de sua condição moral, e manifesta-se através de sonhos, intuições, premonições, psicografia, psicofonia e efeitos físicos e etc. Aí eu fiz um resuminho aqui pra gente do que é a mediunidade aí, para completar um pouquinho. É o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Todos nós somos médiuns em graus diferentes. A gente costuma dizer que médiuns são aquelas pessoas que têm a mediunidade ostensiva, né? Porque na verdade todos somos, né? Só que em graus um pouquinho diferentes. Então a gente costuma dizer médium assim, o que vê espíritos desencarnados, o que escuta vozes, né? Os que têm uma percepção mais aflorada dos nossos irmãos desencarnados, né? Quando falamos dessa mediunidade ostensiva, em algum momento será necessário desenvolvê-la, pois assumimos esse compromisso com o plano espiritual. A mediunidade é uma oportunidade de reparar os nossos erros através da caridade. Então esse é um resuminho rápido aí do que é a mediunidade. A mediunidade nas crianças. Por que se pode dizer que é sério o assunto que envolve criança e mediunidade?
A criança, embora ela esteja nesse estágio de infância, ela é um espírito antigo. Muitas vezes até mais velho do que nós mesmos que somos os pais, né? Tanto que eles vêm até para nos ensinar, né? Às vezes eles sabem mais do que a gente. Elas vêm nessa condição frágil, né? Para que nós, que estamos com o propósito de cuidar, sermos tocados pelo amor. E assim ajudar na evolução e melhora desse espírito, com base nos ensinamentos de Jesus sempre, né? E é esse o nosso papel, ajudar a evolução desses espíritos, né? Nessa fase, a criança não sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Assim, não vai saber filtrar se esse espírito que se comunica com ela é realmente sério ou não. Pode ser só um irmão que ainda não atingiu a evolução necessária, né? A sua evolução moral. Então, por isso que é muito sério esse assunto e precisa ser muito bem cuidado, né? E aí a gente tem essa outra questão aqui, no Livro dos Médiuns, no item 221, a pergunta 6ª. E aí o Kardec indaga, né, o Espírito da Verdade. Ele pergunta lá: haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? E aí a resposta: certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos, e as respectivas imaginações, excessiva sobrecitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Nessa questão, a gente precisa ter muito cuidado para não incentivar a criança, né? Não ficar perguntando: você está vendo espírito hoje? Você, né? Como que está aí? Você já viu alguma coisa hoje? Você não viu? Não. Não vamos incentivar a criança, né? Se ela estiver vendo alguma coisa, não falar que é errado, né? Que é coisa ruim. Tentar agir naturalmente, por mais que a gente não se assuste às vezes, né? Por não ter o conhecimento necessário. Porque se a gente começa a falar que é ruim, que é errado, a criança pode se sentir errada, né? Ela pode ficar com receio de contar aos pais o que está vendo, ela acha que está fazendo algo muito errado, e assim acaba guardando isso tudo para ela. E aí vai transformar isso em várias outras consequências, né? Que até a criança pode se achar que ela é louca, que ela é diferente, que está acontecendo alguma coisa muito errada com ela, né? Isso vai ocasionar muito sofrimento, chegando até as doenças. Então a gente precisa ter bastante cuidado com isso. E aqui tem uma outra questão, no mesmo item, no Livro dos Médiuns, a pergunta 7ª. Aí o Kardec insiste, né? Há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isto o mesmo inconveniente? Aí o Espírito da Verdade responde lá de novo: não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobrecitada. Nesse caso é um pouquinho mais fácil, né? É só a gente tentar agir com a naturalidade, né? Porque a criança, ela não tem medo, né? Quando ela está predisposta à mediunidade nesse ponto, ela não tem medo. Então ela já tem todo o apoio espiritual, né? Cabe a nós mesmos acompanhar, observar muito. O apoio e o amparo da família é muito importante nessa hora. Buscar ajuda na casa espírita, né? Quando a gente não sabe o que fazer, a casa espírita está aberta para isso. Então, em qualquer dúvida, a casa espírita está aqui para ajudar. Então, nessa minha parte, ficam evidentes dois aspectos sob a ótica espírita. É inconveniente estimular a mediunidade e o seu exercício na fase infantil. E a possibilidade da manifestação espontânea nas crianças deve ser devidamente cuidada. Então esse é o nosso papel: observar, cuidar, amparar essas crianças, né? Que não tem nada de errado. Vou dar continuidade.
a respeito da inconveniência, então, de estimular a mediunidade e o seu exercício na fase infantil. Na educação mediúnica, nós temos aprendido que a atividade mediúnica é uma atividade muito séria, que deve ser exercida com muita cautela e com muitos cuidados. Então, se do adulto se exige uma disciplina e uma sintonia com a espiritualidade superior, uma meditação, um estudo concentrado, como que se exigiria de uma criança que tivesse tal consciência, não é mesmo? A mediunidade ela é exercida aqui na cabaninha em especial, a experiência que eu tenho, que eu posso falar, com muita cautela, com muito carinho, com muito amor. O ambiente é previamente preparado pela espiritualidade. As pessoas que vão trabalhar, elas estão em sintonia umas com as outras, elas estão em constante vigilância dos pensamentos, em constante estudo. E por isso que é inconveniente, muitas vezes, uma criança que tem ali a clarividência ou ela dá passividade de um espírito, como que ela vai fazer isso no ambiente doméstico, né? Como que ela vai se proteger de eventuais espíritos que se aproximem dela com intenção de causar prejuízo? Muitas vezes é um espírito que se aproxima ali passando por um espírito de luz, um espírito com uma mensagem que parece uma mensagem linda, mas quando você olha o conteúdo daquela mensagem, você vê que ela não está de acordo com os ensinamentos de Cristo, com os ensinamentos da doutrina espírita. Por isso que é muito importante educar essa mediunidade da criança desde cedo, educar no sentido de não desenvolver essa mediunidade, dizer para ela que é algo absolutamente normal, mas não incentivá-la a ter para evitar até a questão dos espíritos que podem ser obsessores, né? Lembrando que sempre que a reunião mediúnica ela não é feita por curiosidade, não é um oráculo, olha, eu vou conversar ali com os espíritos, ver o que eles acham, né? Não é para entretenimento, né? Existe um ambiente previamente preparado, limpo e livre de influências perturbadoras, certo? Então, gente, fique bem clara a mensagem, né? Não se pode esperar que uma criança entenda quão séria é a atividade mediúnica. Então, nós não podemos exigir dela ou incentivar que ela tenha que ela se aprofunde nisso, né? A mediunidade espontânea nas crianças. Isso, nós temos vários exemplos disso que eu vou mencionar no final. Mas a mediunidade espontânea, se assim ela impõe compreender que a constituição da criança se presta a isso. Ou seja, é um motivo para ser tratado com naturalidade. Se ela tem essa mediunidade aflorada desde cedo, é porque ela tem que ter essa mediunidade. Então, não há nada que nós possamos fazer a respeito. Assim, disse o Espírito Superior que respondeu à indagação de Kardec no final da pergunta 7ª, no item 221 do Livro dos Médiuns. Nota-se que a criança que tem visões, geralmente, não se impressiona com estas, que lhe parecerem coisa naturalíssima, o que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente se ela vir a conhecer o Espiritismo. Então, gente, conforme a idade avança, a criança ela se conecta mais e mais com o plano físico do que com o mundo espiritual. Portanto, essas manifestações espíritas podem vir a se tornar escassas, podem aos poucos irem terminando, né? Mas na adolescência, essas manifestações podem ressurgir, né? E então, se ela tiver um compromisso maior com a mediunidade, dizem que o médium é o maior devedor, né? Ele tem essa questão para trabalhar, né? Ele precisa trabalhar. Então, se ele tiver esse compromisso com a mediunidade, essa questão vai ressurgir e ele vai desenvolver isso, portanto, com maior eficiência, com um momento que ele está mais desenvolvido também para lidar com tudo isso. Basta nós lembrarmos do que foi da vida de Chico Xavier, que desde criança ele teve contatos ali com o espírito de sua mãe, que era falecida, e ele encontrava consolo ali próximo de sua mãe, quando ele recebia maus tratos da madrasta, e ele sempre se referia o anjo bom, né, que daí ele pedia à mãe nos momentos difíceis. Exemplos, então, de mediunidade na infância. Um dos primeiros exemplos dentro da doutrina espírita, assim, que foram
temos vários, né? Antigamente, lá no início da humanidade, sempre houve manifestações espíritas e tal, mas o que temos documentado agora na questão mais atual, na era mais moderna, temos as irmãs Fox, que foi o primeiro registro moderno de mediunidade. Isso aconteceu em 1847, em Hydesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. Quem não conhece essa história, pode pesquisar aí, que é bem interessante. Basicamente era o seguinte: uma pessoa tinha sido assassinada numa casa e a família que morava nessa casa durante a época que essa pessoa foi assassinada, ela passou a ser perturbada por pancadas, por porta batendo, por ruídos, né? E tornando insuportável morar na casa. Então eles se mudaram. Em seguida, uma segunda família veio morar na casa, não conseguiram morar nem um ano nessa casa. E de tanta perturbação que havia. Em seguida, veio a família, né, Fox, e aí tinha essas duas crianças, a Kate, de 7 anos, e a Margaret, de 10, e elas ouviam e elas passaram a se comunicar, porque elas perceberam que as batidas tinham ali algo de inteligente por trás daquilo, porque respondia a perguntas que elas faziam. E através dessa comunicação ainda rudimentar com esse espírito, eles conseguiram descobrir que tratava-se do espírito de um vendedor ambulante ali, que estava de passagem pela cidade, foi assassinado naquela casa, e o próprio espírito indicou para essa família, para essas crianças, onde que ele tinha sido enterrado. Ele tinha sido enterrado na própria casa, no porão ali da casa. E então essa foi uma das primeiras, um dos primeiros casos documentados. E depois de um tempo foram desenterrados mesmo os restos mortais ali. E 50 anos depois ainda estavam encontrando evidências que confirmavam tudo que essas irmãs tinham dito, né? Outro caso famoso é o do Edgar Cayce. Ele absorvia o conteúdo dos livros simplesmente por tocar neles. Então ele dormia sobre o livro. No dia seguinte ele sabia de cor e salteado aquele livro. Isso já começou na infância. Ele via e falava com o espírito do avô. E então, sábios passaram a se aproximar dele, estudiosos, e faziam perguntas complexas. E ele, ainda criança, ele conseguia responder essas perguntas. Ele respondia em inglês, em latim e alemão. E assim, com uma profundidade que é impossível que uma criança consiga responder aquilo da forma que ele respondia. E ele previu, né, ele tinha ali uma clarividência muito desenvolvida, e ele previu a Primeira e Segunda Guerra Mundial, isso lá em 1877, ele preveu a Primeira e Segunda Guerra, o nazismo, a data do falecimento de 2 presidentes americanos, a Depressão de 29, o fim do comunismo russo e o surgimento da China como uma potência mundial. Então, mais uma prova, né, cabal aí da mediunidade exercida desde criança, mas que veio se desenvolvendo ao longo do tempo, né. Tem também um exemplo da Elizabeth Esperance. Ela morava praticamente sozinha, exceto pelos espíritos que ela enxergava e psicografava. Esse caso aconteceu no final do século XIX também, lá 1800 e tralalá. Desde mocinha, ela entrava em transe mediúnico e demonstrava muita sabedoria, respondia perguntas elaboradas por sábios da época, também em alemão, latim, inglês, enfim. Temos também o exemplo aqui no Brasil da Ivone do Amaral e seus transes de quase morte que começaram ainda no berço. A Ivone, ela teve uma condição de que ela ficou muito tempo engasgada e ela ficou muito próxima da morte, foi dada como morta, inclusive. E essas experiências fizeram que ela se aproximasse mais da questão da mediunidade. E já aos 4 anos, ela se comunicava com espíritos. Ela tinha lembranças fortes da sua última encarnação. Então, ela não aceitava o pai e a mãe que ela tinha nessa encarnação atual. Ela tinha lembranças de quando ela morava na Espanha, que ela tinha um outro pai e uma outra mãe. Tanto é que daí ela passou a morar com a avó. E com 12 anos de idade, o pai biológico dela deu a ela de presente obras da doutrina espírita. E ela passou a estudar essas obras e entender o que ela via, entender o que ela estava experimentando ali. E passou a se desenvolver segundo a codificação espírita. Temos também, para fechar aqui, os exemplos de Chico Xavier e de Valdo, que vai ser mais explicado ao longo do outro grupo que vai apresentar também. Bom, pessoal, eu passo então para a Silvia, que vai finalizar a apresentação. Boa noite, pessoal. É o de baixo? É o de baixo. Bom,
Eu vou falar sobre as crianças e os espíritos protetores. Eu vou ler para vocês irem acompanhando nos slides e aí eu dou uma breve explicação. A criança é resguardada pela influência benéfica e controladora dos espíritos protetores. Há inúmeros exemplos, como os relatos por Francisco Cândido Xavier e pela médium Ivone do Amaral, que é o caso que o Rogério explicou para a gente. A Ivone, aos 4 anos de idade, já se comunicava com espíritos desencarnados, através da visão e da audição. Via-os e falava com eles. Em relato dela, eu os supunha seres humanos, uma vez que os percebia como aparência e me pareciam todos muito concretos, trajados como quaisquer homens e mulheres. Ao meu entender de então, eram pessoas da família, e por isso talvez jamais me surpreendi com a presença deles. Uma dessas personagens era-me particularmente afeiçoada. Eu a reconhecia como pai e a proclamava como tal a todos os da casa, com naturalidade, julgando-o realmente meu pai e amando-o profundamente. Mais tarde, esse espírito tornou-se meu assistente ostensivo, auxiliando-me poderosamente a vitória nas provocações e tornando-se orientador nos trabalhos por mim realizados como espírita e médium. Esse é um exemplo de um mentor espiritual que a Ivone tinha e era tão familiar a ela que ela acabava tratando ele como se fosse alguém realmente da família. Então, isso que a gente tem que entender. As crianças, eles tratam a mediunidade como naturalidade, a tal ponto de confundir realmente que são pessoas comuns entre nós, encarnados ou desencarnados. Eles não conseguem diferenciar isso. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção para interpretar os tipos de sinais que eles nos dão, do que eles realmente estão vendo e sentindo muitas das vezes. A gente também tem o caso do Chico, que tinha a mãe como espírito protetor e que conseguiu auxiliar ele durante um período, né, de toda a dificuldade que ele teve no desenvolvimento da sua mediunidade. Porque apesar de nós sabermos que existem mediunidades distintas, no caso dessas pessoas, desses espíritos encarnados, eles vieram mais ou menos como uma função de mensageiros. Então, são mediunidades diferentes. Não é por isso que eu vou achar que o meu filho é um mensageiro e vou tentar desenvolver isso nele. Tudo tem que ser feito com muita cautela. E naquela época, eles não tinham esse amparo que nós temos hoje. Então, nós temos que ter muita atenção em relação a esses tipos de demonstração que as crianças nos dão. Nesses casos, quando a criança está resguardada por seu espírito protetor, não há o que temer, cabendo à família demonstrar tranquilidade e confiança nos desígnios superiores, a fim de facilitar a intervenção benéfica de tais entidades. Então, para a gente entender, o que é um anjo da guarda? Né? Vamos falar assim para ficar mais fácil, inclusive de linguagem infantil. O anjo da guarda nada mais é do que um espírito que foi criado como nós, simples e ignorantes, e que foi evoluindo no decorrer dos anos até chegar ao patamar de que nós falamos de espíritos angelicais. Então, todos nós, encarnados, temos um anjo da guarda, um espírito guardião. Só que a gente fala, né, quando a criança é muito pequena, ela cai muito, a gente fala assim, nossa, o anjo da guarda dele está sempre do lado dele, né? E realmente, na fase da infância, esse guardião ele realmente está sempre presente. Então, esse cuidado é um pouco maior nessa fase. A família pode fazer o quê, nesse caso? Junto com a criança, orientá-la, por exemplo, a orar para o teu anjo de guarda. Vamos fazer uma oração para o teu anjinho e fazer com que esse vínculo fique cada vez mais forte, a ponto de a criança entender que tem um guardião, né, para que ela saiba disso e que esse guardião possa influenciar na vida dessa criança. Agora, eu vou falar um pouco dos problemas. Então, as crianças e os problemas mediúnicos. É importante sabermos que mesmo espontânea faculdade mediúnica em crianças pode ser dolorosa e preocupante. Então, é por isso que é importante, eu vou falar breve, porque o restante do grupo vai explicar melhor para vocês. Mas por isso que é importante que a gente tenha esse apoio da família, junto com uma casa espírita, por exemplo, que vai dar toda a continuidade de um tratamento espiritual para essa criança, para que ela seja amparada, para que essa mediunidade não cause mais problemas, entre aspas, né, no desenvolvimento dela. Por isso é importante o estudo da doutrina por toda a família e o evangelho no lar,
visando afastar espíritos que se manifestem aos pequenos em variadas formas, visando atormentá-los. Então, é um conjunto de tratamentos, vamos dizer assim. Então, além do apoio da família, é importante que essa criança tenha o acompanhamento de uma evangelização infantil, que a maior parte das casas espíritas hoje oferecem, tanto para a evangelização quanto para a mocidade. É importante que se tenha o evangelho no lar, para que seja mantida essa energia de equilíbrio dentro da casa, porque uma vez que nós somos médiuns, nós temos muita facilidade para atrairmos o que nós estamos sentindo. Então, se nós estamos ok, nós vamos atrair coisas boas para nós. Se estamos mais ou menos, a gente vai funcionar naquela ondinha de rádio do mais ou menos. E se a gente está para baixo, é esse tipo de energia que nós vamos atrair. Então, o nosso papel também é muito importante para manter o equilíbrio, não só do nosso ambiente familiar, mas também da criança que tem essa mediunidade, tanto ostensiva quanto, vamos dizer assim, parcial, momentânea. Aqui a gente tem os recursos de amparo às crianças portadoras de mediunidade. Então, enfatizar o apelo à prudência dos pais, afastando os filhos das ideias e não lhes falar sobre o assunto, que é não insistindo, como o Rogério falou, você viu, onde você viu, como é e tal. Exceto do ponto de vista das consequências morais. Isso é importante que a gente ensine as crianças desde cedo. A evangelização nos dá esse suporte, mas é importante que nós também possamos passar isso para eles. Porque, afinal, as crianças seguem o que a gente faz, não o que a gente fala, né? Então, a família tem um papel muito importante nisso. A prece em favor dos espíritos que tendem a cercar-se das crianças. Quando a gente percebe, eu acho que o outro grupo vai mencionar, a questão de uma certa perturbação espiritual. Existe uma prece, que é uma prece muito poderosa, que é a prece do perdão. Não existe mal algum que nós saibamos fazê-la. E ensinar isso para as crianças também é muito importante, porque num passado não muito distante, todos nós já fomos algozes ou já fizemos alguma coisa para alguém. Então, essa prece do perdão, ela é muito benéfica nesse tipo de situação. Passes ministrados por companheiros responsáveis. Então, as crianças que frequentam a evangelização, aqui na cabaninha, eu sei que é assim, após a evangelização, elas descem para tomar um passe no final das palestras. A frequência da criança nas aulas de evangelização também é muito importante. Então, o nosso apoio, mais uma vez, para fazer com que isso aconteça da melhor forma possível. Equilíbrio dos familiares e da criança, todos em oração no lar para reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos à luz do Espiritismo. E aí, como a gente mencionou, em Eclesiastes 3:1, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, pois não se colhe o fruto antes que esteja maduro. Então, assim, não adianta a gente querer exigir de um corpinho frágil, de um desenvolvimento pequeno ainda, que ainda está caminhando, a gente querer exigir deles uma função tão importante, tão pesada, quanto que é o desenvolvimento da mediunidade. A gente tem como prova disso que os outros médiuns ostensivos passaram. É o que eu falei, cada um tem uma missão, né? Então, assim, Chico passou por toda a dificuldade que passou, Ivone passou, Divaldo passou, então nós temos exemplos disso. Então, se o meu filho é um médium ostensivo, por decisão divina, o que eu tenho que fazer? Ampará-lo. Agora, se ele não é, eu não preciso incitar isso nesse momento. A gente pode esperar um pouquinho mais para que essa mediunidade seja trabalhada lá na frente. Tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Agora, a gente vai dar andamento no trabalho com um assunto um pouco mais diferente, mas também envolvido na mediunidade, que é a obsessão. Tá? Boa noite a todos. Eu vou tratar agora de um assunto que causa medo e temor nas pessoas, mas que é um assunto bastante natural. A obsessão. Obsessão infantil ou obsessão adulta, tanto faz. Oi. Tá. Eu vou começar abordando com algumas perguntas para ficar bem esclarecedor, tá bom? Quem somos nós? Nós somos espíritos. Somos espíritos imortais em uma trajetória de desenvolvimento moral. E por isso, hoje é o nosso melhor momento, a nossa reencarnação atual, no qual nós gozamos do melhor conhecimento e
e temos o que deixamos para trás também. Nós estamos dentro de um processo de reencarnação, então temos o momento de encarnados e desencarnados lá na erraticidade. Podemos aprender aqui e lá também. Então, é uma continuidade desse aprendizado. Então, tivemos várias reencarnações que antecederam esse momento nosso atual. E por isso, nessa trajetória, nesse contexto de pluralidade, nós temos uma história que nós deixamos para trás. Uma história com marcas e rastros de existências pela qual nós passamos. Quem fomos nós? Vocês já fizeram essa pergunta? A resposta pode não ser a mais agradável. Como atualmente nós estamos na nossa melhor reencarnação, então o que deixamos para trás pode ser um rastro de atrocidades, de coisas ruins. Mas hoje estamos com uma nova consciência, com uma oportunidade, uma nova existência. E Deus, Ele é tão misericordioso conosco que nos permite esquecer, deixar o que foi passado para trás e vivenciarmos esse novo momento. Isso é muito importante, para que a gente não se cobre pelos erros que nós tivemos anteriormente e consigamos fazer uma jornada diferenciada, essa daqui. Mas, por mais que nós estamos numa nova jornada, não quer dizer que nós não temos algumas pendências de outras vidas. E essas pendências pode ser, por exemplo, um processo obsessivo. Isso está dentro da lei natural de Deus, está dentro da evolução humana. Então, é permitido por Deus que isso aconteça, é natural que isso aconteça. O que é a obsessão? A obsessão, ou processo evolutivo, é quando um espírito do passado, algum irmão que vivenciou conosco uma experiência, de alguma maneira ele se sentiu atormentado por algum acontecimento e, ao invés dele perdoar e seguir em frente no processo dele de evolução moral, ele decide por fazer justiça com as próprias mãos. Então ele abandona o processo de aprendizado lá na erraticidade e opta por estar presente na vida de uma pessoa. Isso acontece a partir do padrão vibracional que nós emitimos. Por isso que isso permite que esse irmão lá do passado, de outra existência, esteja conosco. Por isso que é tão importante o perdão. Porque quando a gente perdoa, a gente segue em frente. E quando a gente opta por fazer justiça com as próprias mãos, que é o que acontece com os irmãos que são obsessores, eles acabam parando essa evolução e vivenciando a nossa vida. Eles acabam vivenciando as nossas existências. E aí atrasa para eles, porque eles fazem um plantio que é complicado, e atrasa também para nós, porque eles acabam nos influenciando. Por isso, os obsessores são nossos inimigos? Não. Eles são nossos irmãos. Eles possuem uma trajetória, tanto quanto a nossa. E eles cobram uma dívida do passado. Muitas vezes, eles não têm o entendimento de que nós estamos experimentando algo diferente numa nova existência. Eles ainda estão naquele momento do que aconteceu. E eles cobram aquilo que aconteceu. Só que a pessoa encarnada, com o véu do esquecimento, não sabe, não se lembra, não se recorda. Só vivencia o que está sendo passado. Eles precisam de ajuda. Eles precisam, porque são infelizes e sofredores. Eles ficam vivenciando e sofrendo aquilo que aconteceu. Então, se hoje eles estão no papel de algoz, é porque eles foram vítimas no passado e nós fomos o algozes deles. Então, por isso a necessidade, até a Silverena falou, de pedir perdão, de interceder por eles. Meu filho é tão inocente, uma criança ingênua. Ele pode ser obsidiado? Sim. Porque toda criança é um espírito antigo. Ele está hoje num corpo e no novo momento. Mas isso não faz dele uma nova existência.
Ele não é um espírito novinho. Então, ele tem uma história, ele tem uma trajetória e pode estar vivenciando isso sim. E vai precisar de ajuda. Você se policia. Aliás, você já pensou que em outra existência você pode ter sido um espírito obsessor? É possível. Assim como eles são espíritos como nós, encarnados ou desencarnados, nós podemos ter vivenciado uma experiência dessa no qual nós éramos os obsessores. E se isso aconteceu, que bom que vocês estão aqui. Quer dizer que vocês superaram isso, foram ajudados e estão no caminho dessa evolução moral. E o mesmo precisa ser feito com eles. Para finalizar a minha parte, eu queria gerar uma reflexão do que vocês estão fazendo hoje, nessa vida atual. Se vocês estão criando desafetos, se vocês estão perdoando aqueles que pisam no calo. Por quê? Porque tudo isso vai dar uma continuidade na erraticidade em outras vidas. É importante perdoar, seguir em frente. É importante pedir perdão e seguir em frente. Não vamos deixar que esse ciclo se recomece. É isso. O nosso atual plantio vai determinar a nossa futura colheita. Tá bom? Obrigada, gente. Vou chamar agora o Rafa. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael. Vou fazer a apresentação aqui da parte da nossa colega que não pôde comparecer, a Mona Lisa. A máscara. Vamos lá. Eu vou utilizar o apoio aqui do slide e vou fazer a leitura, tá? Não é muito comum a obsessão infantil, porém ela existe. São espíritos, pois a infância, além de conter uma proteção de seus mentores ou anjos guardiões, há o amor que lhes é dedicado pelos pais, conseguindo neutralizar a ação maléfica que porventura se faça contra elas. Porém, apesar de pouco comum, ela acontece. E a prática mostrou que muitos dos problemas apresentados na infância aos poucos foram sendo identificados como presença de espíritos perseguidores. Algumas crianças sofrem de obsessão espiritual, inclusive desde o útero materno. A literatura espírita relata inúmeros casos de obsessores que buscam causar acidentes ou trazer complicações que levem a gestante a abortar a criança. Outras são obsedadas a partir do berço. De que forma pode haver obsessão numa criança na primeira ou segunda infância, se não se pode notar qualquer sinal de má conduta que a motive? A resposta está no passado. Lá no perispírito se encontram gravados os registros de suas encarnações, os quais atraem espíritos que lhes estão vinculados emocionalmente. As nossas crianças já foram adultos no passado, em outras vidas, e por isso mesmo trazem consigo o compromisso contraído com os espíritos que com ele estavam encarnados em outras existências. Portanto, a criança doce e meiga, que temos em nossos braços hoje, possui também seus débitos, e quando ela sofre a obsessão na infância, significa que aquele espírito encarnado foi, de alguma maneira, localizado pelos seus algozes, e o processo que motiva a obsessão se encontra muito próximo da consciência. Requer cuidado adicional dos pais, haja vista a inconsciência da criança quanto ao que lhe ocorre. Quando a criança sai do seu corpo físico durante o sono, algo natural, já que todos nós fazemos, ela é então percebida, vista pelo seu obsessor, não como uma criancinha, mas sim como adulto de outrora, com o mesmo corpo e semblante que possuía quando se endividou com a entidade em questão. Desta forma, é importante que consideremos que a justiça divina não comete falhas, que o que ocorre é apenas a lei da ação e reação, que funciona de forma automática e natural.
fazendo-nos resgatar os débitos que contraímos no passado. Ao nos depararmos com uma criança que, submetida a exames clínicos, apresente comportamento de patologia não compreensível pela medicina terrestre, devemos buscar causas espirituais para o caso. Então, nessa frase aqui, fica bem claro que a casa espírita não substitui o tratamento médico e vice-versa. Ambos se completam. A doutrina espírita é que possui as ferramentas que possibilitam o esclarecimento do problema e, em sua imensa maioria dos casos, também a cura. Também é importante salientar que muitas vezes os obsessores espirituais procuram atingir as crianças, não porque tenham vínculo com elas, mas porque desejam agredir os pais. Então, isso aqui é muito comum, porque normalmente as reencarnações nas famílias, elas são por afinidades. Quando a gente vai reencarnando em uma família, todos nós já temos ligações do passado. E são grupos de afinidades essas reencarnações. Da mesma forma que a gente se une com pessoas que têm afinidade pelo mesmo esporte, pela mesma profissão, pelo mesmo gosto, as famílias são assim também. Então, às vezes, o processo de obsessão, ele pode estar ocorrendo dentro de uma família e não propriamente dito para aquela criança específica, né? A maioria dos processos obsessivos envolve os pais das crianças e que ela é influenciada porque é o comportamento mais vulnerável da família. Os sinais mais evidentes daquela influência quando ocorre são sono agitado, agressividade, comportamentos estereotipados, doenças psicossomáticas, medo sem causa aparente, seguido da exigência intensa da presença materna ou paterna, choro constante, fala desconexa com falha no curso do pensamento, etc. Alguns desses sintomas isolados podem ocorrer em função de problemas orgânicos, o que deve levar os pais, em todos os casos, à busca da orientação profissional. Na infância, a agressividade é mais rara, porém, quando ocorre, costuma vir associada a outros fatores. Um deles é a ansiedade e o outro é a hiperatividade. A criança agressiva, muitas vezes, quer demonstrar sua insatisfação com alguma coisa que lhe pode ser inconsciente. Às vezes, também pode querer chamar a atenção para o descaso dos adultos quanto a ela. Crianças que apresentam sinais precoces de obsessão são espíritos que conservam equívocos do passado, cujas consequências são logo vistas para a necessária correção. Apresentam-no cedo para que logo deles se livrem e possam ter uma encarnação menos problemática. Agora eu chamo minha amiga Ronise. Muito bom. Então, agora, vocês já tiveram um bom conhecimento de como tudo isso funciona, sendo que a criança, mesmo estando num corpo de criança, não é um espírito novo. Então, ela traz consigo algumas questões do passado e, diante disso, acontece ou não a mediunidade simplesmente, ou a mediunidade e a obsessão, né? Então, vocês viram também, agora o Rafa acabou de explicar, que às vezes as questões de obsessão vêm não porque a criança tem alguma questão a resolver, mas porque os pais têm. E, infelizmente, esse espírito, que ainda não tão evoluído, né, quer resolver as questões e vai pegar no ponto mais frágil de uma família, né? Qual é o ponto mais frágil da nossa família se não são nossos filhos? Então, a minha parte ficou agora para a gente tentar formas de... Porque aí chegaria nesse ponto e falar, bom, eu já sei, meus filhos podem ser médiuns, podem ser espontâneos, pode sofrer obsessão, e está acontecendo comigo na minha casa. Eu faço o quê? Para onde eu corro? Então,
a gente vem trazer um pouquinho das ações que podem ser feitas e que vocês vão perceber que todas elas foram citadas durante todo o estudo que os colegas acabaram de passar. Então, a gente vai começar reforçando a importância desse diagnóstico de obsessão ou não, porque nem tudo é obsessão, certo? Mas em alguns comportamentos levaremos em conta que pode ter influência espiritual, sim. Né? Então, muitas crianças hoje que são diagnosticadas com super TDAH, que a gente estuda muito, comportamentos de ansiedade, de hiperatividade e tantas outras, no passado não se tocava nem nesse assunto. Vai lá e vamos dar um monte de remédio, né? E tudo bem. Mas nós temos, gente, o maior medicamento que a espiritualidade nos deu para auxiliar e acalmar essa criança, que é a prece. Então, antes de qualquer situação adversa, ou quando ela apresenta, né? A prece, meus irmãos, a prece é o maior medicamento trazido pela espiritualidade. Então, como é que eu faço essa prece? Então, através dos estudos que a gente viu, né, mais direcionados para as questões da obsessão infantil, então a orientação que nós temos é que a gente ore pelos nossos filhos durante o momento em que eles estão dormindo. Nossa, mas por quê? Gente, se vocês viram que somos espíritos eternos, na hora que dormimos, por alguns momentos, nós estamos mais ligados ao mundo espiritual do que ao mundo material. Então, a criança vai poder captar aquelas suas vibrações, porque quando nós oramos, a vibração que a gente emana é muito alta. Agora, você imagina quando é uma mãe e um pai que ora por um filho. Se a gente pudesse medir, porque diz que tem jeito, né? Quanticamente falando, existe uma forma de medir isso. Mas diz que a vibração é enorme. Então, imagina o quanto isso vai ter de benefício. Então, a primeira coisa, a prece. Então, essa prece, enquanto a criança dorme, você faz as orações para ela vai receber e vai proporcionar nela aquela cura ou aquele bálsamo que é necessário. Confie. A nossa amiga não disse que temos todos espíritos protetores? O nosso também vai estar em contato, porque nós não fazemos parte de um mesmo círculo. A família não está ali junto porque somos espíritos que temos algo a resolvermos juntos, que precisamos estar juntos nessa encarnação. Então, há também um trabalho conjunto, né? Então, sigamos. Temos mais uma forma de estar atuando. E essa prece que eu estou dizendo não tem hora, nem dia, nem nada. Pode ser toda hora, pode ser a hora que tiver necessidade, a hora que tiver vontade, de madrugada, de dia, de noite, não tem contraindicação, podem usar à vontade, né? Agora, a outra forma de você fazer essa oração e trazer essa vibração para o seu lar é o Evangelho no Lar, que também foi citado aqui em vários momentos. O Evangelho no Lar é um pouco diferente, ele tem uma estrutura a ser seguida, não sei se todos têm o conhecimento, por isso, pode deixar até para o final, Marcinho, não tem problema não. Nós preparamos uma orientação para vocês, que vai ser entregue daqui a pouco pela Márcia, de como realizar esse Evangelho no Lar. Gente, experimentem. Quem não faz ainda, experimentem, né? Se coloquem à disposição para. Realizem durante um tempo e depois vejam o que vão colher de bênçãos e de alegrias. Porque o momento vai estar tudo muito bem explicadinho, como a gente, né, quer deixar até um tempinho para vocês fazerem perguntas, não vamos alongar tanto, mas qualquer dúvida, qualquer um de nós da casa pode orientá-los a fazer o Evangelho no Lar bem direitinho. Tudo bem, então? Evangelho no Lar, uma vez por semana. Uma bênção, trazendo bênção para a casa toda, para a família toda, e a prece a qualquer momento. Ok. Temos também
o passe e a água fluidificada, que também são terapias que traz ajuda no tratamento quando nós realmente identificamos que a criança realmente está passando por um processo obsessivo. A gente que estudou o passe, a gente que trabalha com passe na casa espírita, sabe que o passe é um medicamento, né? Ele não é para ser, tipo, tomado sem, né? Tipo, como é que eu diria assim? Sem, fugiu a palavra. Sem, tipo, eu vou ali porque eu vou tomar passe, porque eu vou tomar passe. Gente, o passe é um tratamento. Você recebe, se você está bem, se você está ok, né? Você já está recebendo a energia que você precisa se você está dentro da tua vibração boa, ok? Mas o passe é um tratamento que a Casa Espírita oferece, tá? Tanto para os pais quanto para as crianças. E a água fluidificada também. Onde eu obtenho essa água fluidificada? Como é que eu faço? Eu compro ela na farmácia? Eu venho buscar na casa? Então, tem algumas formas de você ter essa água fluidificada. Uma delas, vocês vão ver na explicação de como fazer o evangelho. No momento que você fizer o evangelho no lar na sua casa, você vai deixar uma jarra de água e na hora das vibrações, a água vai, você vai pedir, ou mesmo ali a equipe espiritual do seu lar vai estar fluidificando aquela água, onde você pode distribuir para todos, está tudo explicadinho ali, tudo certo. Essa é uma forma. Outra forma, vim até a casa, tomei o passe, assisti a palestra, tomei o passe. No final, na hora que vocês saem lá em cima da mesa, na saída, normalmente todas as casas espíritas oferecem a água fluidificada. Mas eu quero uma quantidade maior dessa água fluidificada. Traga a sua garrafinha de casa. Pode trazer. Traz essa garrafinha de casa. No momento da palestra, no momento do passe, podem ficar tranquilos. A equipe espiritual da casa sabe daquilo que nós precisamos. E você vai levar para casa a água fluida da forma com que você e sua família precisa. Tá? Aqui, no final, a gente oferece a água individualmente. Então, cada um vai ter, como diz a Silvinha, escolhe, porque é aquele lá que vai ser o seu, né? Escolhe que é aquele lá que vai ser o seu. Então, fiquem tranquilos. Então, há essas formas de vocês terem acesso à água fluidificada, ok? Deixa eu ver aqui. Eu vou só relembrar aqui mais uma questão que já foi falada pelos amigos. A gente está falando de alguns tratamentos. Passe, prece, água fluidificada. Lembrando que nada e em nenhuma circunstância justifica o abandono de um tratamento com uma terapia, com o psicólogo, caso a criança necessite, né? Porque há situações que precisam das duas coisas. Como foi falado, é tudo um conjunto. Não se substitui uma coisa pela outra, tá? Principalmente em adolescentes, onde os hormônios estão mudando muito, tem outras questões que envolvem alguns distúrbios de comportamento e que não só a questão espiritual, mas tudo isso trata e previne, ok? Apresentei isso tudo aqui, certo? Só que aconteceu na minha casa e eu não sei o que fazer, eu estou perdido. Meu filho está apresentando alguns comportamentos, vai no médico, não tem nada. Eu preciso de uma assistência espiritual. Aqui no Cabaninha, na nossa casa, a gente chama de atendimento fraterno. Gente, toda casa espírita tem isso. Então, antes de você imaginar qual o tratamento espiritual que seu filho precisa, venha até a casa espírita. Com certeza vai ter alguém ali que vai acolher essa família, vai entender o que está acontecendo e vai propor, né, junto com a intuição dos nossos mentores da casa, o melhor tratamento a ser realizado. Pode ser ele com encontros por passe, uma água fluidificada, de repente, de alguma outra forma, enfim, mas a casa vai acolher. Beleza, então eu venho para casa, tenho todo esse acolhimento, toda casa bem orientada tem. E em casa?
Lembra do que foi falado? Só uma coisa não vai funcionar. A gente tem que estar junto. A casa espírita, a família. Então, uma das coisas que eu coloquei aqui que é como uma orientação pertinente, o diálogo da família com aquela criança. Esse diálogo, gente, não é fácil. Quem já passou por questões de comportamentais, de situação de obsessão em casa, sabe que não é fácil. Mas quando eu tenho o entendimento de que aquilo não é birra ou não é uma questão pessoal da criança comigo, é algo que está acontecendo e que ela precisa de ajuda, o diálogo tem que ser amoroso, tem que ser compreensivo, tem que ser um diálogo para gerar paz e não o contrário. A gente não quer trazer a paz para dentro do nosso lar? Então, é lógico que eu preciso ter... Gente, não é fácil. É por isso que nós, pais, também somos atendidos juntos na casa espírita. Porque não é fácil compreender isso tudo. Não é simples. É simples no sentido de que até a Flavinha falou, é uma coisa natural. Que somos espíritos encarnados, que tivemos um passado, que vamos sofrer porventura algum assédio de algum irmão que deixamos algo pendente para trás, eu, meu marido, meus filhos, às vezes a minha mãe que mora comigo, enfim, nós somos uma grande família. E aí precisamos ter esse diálogo, né? Então esse diálogo amoroso, de compreensão para trazer paz. Ok. Coloquei também aqui só para reforçar, mas já foi falado demais da conta. Bom lembrar que quando essa criança é médium, então, e ela demonstra ainda um pouco mais, como foi muito bem falado, não vamos incentivar mais a mediunidade nessas crianças, tá? Vamos tentar tratar e levar coisas sem influenciar mais ainda a mediunidade dela. Deixa eu ver o que ficou aqui. Bom, então como estou falando de envolvimento de todo mundo, eu venho falar então de reforma moral e conhecimento. Então, eu preciso falar disso porque, de volta, se estamos todos juntos é para evoluirmos. E a cada situação adversa dessa, nos proporciona os momentos e os instrumentos necessários para a nossa evolução. Então, ter um pouco, ou um mínimo, ou o suficiente de conhecimento da doutrina espírita para entender tudo isso, vai facilitar. Vai facilitar. A gente tem um monte de relatos, posso dar inclusive o meu pessoal, que o entendimento hoje das questões relacionadas aos meus filhos é diferentemente do que era no passado, quando eu não tinha conhecimento da doutrina espírita. É diferente. Então, ainda mais quando essa família, então, está todas envolvidas no mesmo propósito, que é a reforma moral dos filhos e nossa, junto com o conhecimento que nós acabamos de dizer, que temos na casa, evangelização para as crianças, para os jovens, e tem estudo para nós. Então, temos aí muitas possibilidades de amenizar então vocês viram que tudo isso que eu estou falando é para tratar se já tem alguma questão acontecendo. Mas se eu já começo nesse propósito, eu já estou prevenindo. Futuros, vai deixar de acontecer? Pode ser que não. Mas aí a gente vai conseguir lidar com essas coisas com mais facilidade. Muito bem. Oração, bons exemplos, vida digna e reta, vão auxiliar esses espíritos, nossas crianças, a vencerem as dificuldades que eles trazem. Porque nós estamos ali, não é com uma missão? Ou a gente vem pai só porque quis vir pai? Que é tão bonito, né? As crianças gritar. E eu já estou naquela fase que eu quero que grita vó. Vó, vovó, nada, meu Deus do céu. Mas enfim. Então, aí tem uma frase aqui que eu deixei grifada enorme de amarelo, que eu tirei de uma das partes do nosso estudo, que diz assim: o lar é o reduto abençoado que Deus oferece a esses espíritos para se prepararem melhor.
E quem que vai ajudar nessa preparação? Nós mesmos. E aí, a gente emenda nisso tudo que não basta então estar ali só ser pai. Eu vou precisar fazer a nossa parte, a gente vai precisar fazer a nossa parte. Então eu falo que para mim fica sempre a parte final, pior, né? Ou seja, não tem como escapar, meus amigos, não tem jeito. Aí tem uma das partes que eu vou finalizar aqui com ela, daqui a pouquinho eu vou falar, vocês vão entender, aí eu já saio correndo, já falo, eu já saio correndo, né? Aquela que eu já falo, então tá bom. Então, eu acho que até agora deu para entender que não tem jeito da gente fazer um trabalho individualizado, nem a casa espírita sozinha, tampouco os pais sozinhos em casa. Tendo um conhecimento, um envolvimento de todos na doutrina espírita facilita. Pedir socorro no atendimento fraterno, sim, porque tudo pode começar dali. Eu acho que só vou falar mais uma frasezinha do Emmanuel que eu não aguento. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Pronto, falei. Não teve jeito. E então, meus amores, tá bom até aí. Agora eu só pergunto para vocês. E se eu quero estabelecer um mecanismo de defesa espiritual no meu lar? O que eu faço? Evangelho no lar. Orai e vigiai. Ponto. Só aí já não precisava nem falar nada, porque o orai e vigiai, ele por si só engloba tudo isso que a gente está falando. Então, orai pedir, fazer o evangelho, estar em conexão com a espiritualidade, com o seu anjo da guarda, ensinando o seu filho a ter com o anjo da guarda dele, e aí por aí vai. Então, orando diariamente, eu também estabeleço essa ligação e essa vibração, porque a gente funciona, não é igual um radinho, né? Nossa sintonia vai estar onde a minha estiver, né? E aí agora, então, eu não podia deixar de falar que faz parte da terapia, tanto do prevenir como tratar, fazer o bem ao próximo. Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizessem a mim. Fazer o bem ao invés do mal. Ou seja, a gente não consegue isso toda hora, porque de vez em quando a gente... Mas vamos tentar fazer mais o bem do que o mal, porque ainda estamos aqui evoluindo, né? E a gente, então, tem também essa terapia na Casa Espírita. Nós temos muitas atividades de caridade dentro da Casa Espírita, que pode vir trazendo os pais e as crianças trabalhando juntos, ok? Então, de verdade agora, para finalizar, e aí a Márcia vai entregar para vocês uma breve explicação de como é que a gente pode fazer o Evangelho no lar em casa e também as terapias que a Casa Espírita oferece e as terapias que podem ser realizadas em casa. Tudo foi dito aqui, mas se tiverem dúvidas é só colocar no papelzinho. Então, para encerrar, tem a pergunta 208, que é até essa... Oxi... Ela até estaria aqui nessa relação aqui agora, ó. O papel da família e a reencarnação. Tem uma perguntinha no Livro dos Espíritos, que é a 208, que ela diz assim: os espíritos dos pais não exercem influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Será que a gente influencia ou não? Exercem e muito. Pois já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, então quer dizer, recíproco, o meu, o dele e juntos. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão, olha isso, hein, gente, agora eu vou falar e vou sair correndo mesmo. A missão de desenvolver os dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se nelas falharem, serão culpados. É uma orientação para os pais que têm crianças e queiram fazer o Evangelho no Lar. Tem esse livro, tá, que chama Evangelho no Lar. Esse é meu, usei muito. Aqui na Casa Espírita deve ter, mas quem quiser pode fotografar. Ele é do Espírito Meimei e psicografado por Chico Xavier. E eu acho interessante dele porque ele simula algumas reuniões,
tá, de Evangelho no Lar com crianças, meus filhos no passado, e era muito difícil. E eu consegui encontrar também, na época, o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças e o Livro dos Espíritos para as crianças. Ele é lindo, ele é todo ilustrado. Então, as crianças devem participar do Evangelho no Lar. E se a linguagem estiver mais próxima deles, mais interessante vai ficar e a mensagem mais eficiente vai trazer. Então, não tem outro jeito. Se escolhemos ter essas bênçãos na nossa vida como filhos, vamos ter que... Ainda estou no processo. Muito obrigada. É importante a gente lembrar e fazer uma reflexão aqui, que nem tudo é processo obsessivo, né? Para a gente não sair daqui achando que tudo é obsessão, e nem tudo é um processo físico, né? Então, enquanto a gente desenvolvia esse nosso trabalho, surgiu o seguinte comentário, né? Que a gente entrou no restaurante e estava todo mundo ou com um tablet na mão ou com um celular, né? Os pais e os filhos. E esse processo, eu acho que com o advento aí da pandemia e com os trabalhos em casa, fica muito complicado as fronteiras de que hora eu começo a trabalhar e que hora que eu termino o meu trabalho. Muitas vezes a gente começa a jornada de trabalho antes e a gente termina depois, e a gente estende essas jornadas aos finais de semana e os filhos vão ficando lá no cantinho, nos tablets da vida, nos eletrônicos, no celular, né? Eu faço um comparativo com antigamente, que meus pais chamavam a gente para entrar em casa, né? Hoje a gente quer que os filhos saiam de casa para brincar, né? Então fica para a gente essa reflexão. Será que o que a gente está achando que meu filho tem algum tipo de problema, precisa de um psicólogo, precisa de um remédio, ou meu filho agora com essa palestra, meu filho está passando por um processo de obsessão, será que não é falta de atenção dos pais? Então fica essa reflexão para todo mundo, será que eu estou deixando de fazer o meu papel como pai? Será que eu estou dispensando o tempo que meus filhos precisam, que a minha família precisa? Então volta aqui o papel da família, um seio de amor, de carinho, que essa é a função dos pais, né? Tem um carinho aqui muito bacana, que a gente estava comentando agora, né, Flávia, que o processo de obsessão e desobsessão, ele não começa hoje, ele já é um processo de vidas passadas, de débitos passados, e ele também não termina no instalar de dedos, não é um processo mágico, ele começa de uma hora para outra e também termina de uma hora para outra, né? Eu vou citar o exemplo de um carinha, um jovem, que ele começou a passar por um processo obsessivo aos 8 anos de idade, né? Então, a partir dos 8 anos de idade, ele começou a ver um amigo espiritual que ele chamava de máscara de ferro, né? E essa pessoa que aparecia para ele falava que tinha muito ódio dele e que iria matá-lo. Esse processo ele se arrastou, né, dos 8 aos 30 anos de idade. Ele só foi terminar esse processo obsessivo quando esse jovem aqui, através do trabalho assistencial que ele realiza ao longo da vida inteira dele, recebeu como uma das crianças acolhidas na casa dele, a mãe desse máscara de ferro. Só através desse reconhecimento, quando o máscara de ferro viu que o Divaldo tinha acolhido como uma filha dele, a mãe desse máscara de ferro em outras vidas, que o processo obsessivo começou a ficar menos pesado, né? O fardo começou a ficar mais leve. Mas mesmo assim, ele ainda continua perseguindo o Divaldo ainda por um tempo. Tá? Então era essa reflexão que eu queria passar para vocês no final do nosso bate-papo e dizer também que os processos obsessivos, quando tratados com amor e com a atenção que eles merecem, têm um final feliz. E é isso que Deus Pai espera de todos nós.
Então, nós temos que pensar que essas crianças que estão nascendo são muito espertas. Nós observamos assim, ficamos de boca aberta. As perguntas que essas crianças nos fazem nos pegam, às vezes, de calça curta, porque nós temos que parar e pensar como responder adequadamente. Então, por isso que nós precisamos seguir o que foi orientado. Estudarmos mais, conhecermos melhor, porque muitas vezes essas crianças, como espíritos, conhecem muito mais a vida do que nós. Então, temos que ter muita atenção, muito cuidado com a educação dessas crianças, tá bom? Elas vêm como verdadeiros mensageiros, mas elas ainda estão no corpinho de criança. Então, muita paciência, muita observação, muita atenção com a educação das crianças, dos nossos filhos, tá bom? O Rafael vai fazer o encerramento. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Espero que tenham esclarecido dúvidas e que deixem vocês assim, mais seguros com relação a entender o que acontece com os seus filhos. Tá bom? É aquele bendito amiguinho invisível que os pais não conhecem e as crianças veem.